essa caixa de colisão e coloca um matinho ali. Você coloca um arbusto por cima dessa caixa, por cima dessa colisão quadradinha, e aí você dá muita liberdade para o artista também, que daí ele pode ser mais encurvadinho e tal, e a colisão mantém toda a precisão dela. O uso de tile, normalmente eu faço isso mesmo. Eu crio toda a base por trás usando um objeto só o objeto colisão, e a parte de desenho, ao invés de ficar criando muitos objetos, o que pode pesar um pouco, eu uso o tile, queria só para desenhar mesmo. Background, eu não vou nem chegar a criar nesse protótipo que a gente tem aqui, porque ele é bem simples, né? Ele é igual a imagem ali. Aí a gente vai para a parte principal, que são os objetos. O objeto é onde eu vou usar aquele sprite que eu criei. Um objeto não necessariamente tem que estar ligado como sprite, um objeto pode ter vários sprites diferentes. Tem, por exemplo, o exemplo do Mario. O Mario pode ter sprite parado, sprite nadando, sprite andando, correndo, pulando, descendo do pulo, morrendo, se afogando. Ele pode ter uma máscara de colisão ou não. Você pode fazer com que o objeto tenha um sprite, algo que vai ser desenhado, e você pode adicionar nele ainda um outro sprite que vai ser só a máscara de colisão dele. Que é normalmente o que a gente faz. A gente deixa lá ele com os sprites dele, alterando tudo. Só que por trás ele tem a máscara quadrada. Você coloca, desenha um quadradinho e fala, ó, essa aqui é a sua máscara de colisão. Então, independente de que quadro ele está, de que sprite ele está, a colisão dele sempre vai ser aquela que você determinou. Por exemplo, no Hotline Miami, ele tem a animação do pezinho dele. O pezinho dele não tem nem a colisão, porque a colisão dele é uma outra coisa, é uma bolinha, por exemplo. Ou, no nosso caso que ele vai estar tirando, você podia fazer a perna dele andar independente do corpo e a colisão dele vai ser a mesma. A colisão dele não altera junto com o sprite. Ou você pode fazer um lugar junto com o sprite, como por exemplo é com o Sonic. Quando o Sonic vira a bolinha, o sprite dele não é mais a caixa de colisão, não é mais a mesma caixa de colisão quando ele está em pé. A caixa de colisão dele troca. Então nesse caso você também precisa trocar ali. E os objetos você adiciona comportamento nele na base de eventos. Eu vou mostrar agora ali. E eu vou falar um pouco dos eventos principais dele. Então você liga um sprite nele e aí para adicionar comportamento você coloca os eventos nele. Os eventos mais importantes que ele tem são de criação, que é tudo que ele vai fazer quando ele for criado. Quando esse objeto for criado na minha tela, o que ele vai fazer? Aí você vai lá e adiciona todos os comportamentos que ele vai ter quando ele é criado. Por exemplo, um tiro. O que acontece quando ele é criado? Ele vai olhar, ele vai ver para onde o cara está mirando e vai andar naquela direção. O inimigo, quando ele é criado, ele vai ver se o jogador está perto e anda na direção do jogador. Esses são os comportamentos. O de destruição, o que ele vai fazer quando ele é morto? Por exemplo, no jogo de nave. Quando o inimigo é morto, ele vai adicionar mais 20 pontos. Você não precisa colocar essa condição no teu controle total, lá no teu Game Manager. Você não precisa fazer ele checar quem está vivo e quem está morto. Você pode colocar isso no próprio objeto, porque ele sabe quando ele vai morrer. Então, quando ele morrer, ele adiciona um ponto. E outros comportamentos também. Você pode fazer, quando o objeto morre, ele dá mais... Quando o objeto é destruído, na verdade, não quando ele morre. Quando o objeto é destruído, ele adiciona munição para o jogador, porque o jogador pega esse objeto e ele é destruído, então ele adiciona munição para ele. E também para fazer diferença no jogo de tiro, por exemplo. O jogador, quando ele morre, não necessariamente ele vai ser destruído. Por exemplo, quando o jogador morrer, você vai começar a tocar a animação dele caindo, dele morrendo, dele jogando a arma no chão. Não necessariamente você vai destruir esse objeto nesse momento. Você pode rodar essa animação, e aí quando essa animação acabar, você destrói ele, e aí na destruição você manda ele reiniciar a sala, você manda ele voltar para o checkpoint. Então fica uma coisa muito mais fluida. Você encostou, reiniciou a sala automaticamente. Você pode ter esse controle na destruição. Ali o primeiro é o step. O step, o Game Maker chama de step, o que ele vai fazer a cada frame. Você coloca os comportamentos no step, o que você quer que ele faça todo frame. E normalmente a gente coloca IA nesse step. Por exemplo, o inimigo vai ver se o jogador está perto e começar a andar na direção dele. Você vai colocar esse comportamento no step. Ou seja, a cada atualização de frame, o inimigo vai estar chegando se tem alguém perto dele. Você também pode colocar a condição de vida nesse step. Todo frame o jogador vai ver se ele ainda tem vida, se a vida dele é maior que 0, por exemplo. A gente vai mexer um pouco naquilo ali. O input de dados, ele também é um evento. Você pode colocar um evento quando o Z é pressionado, um evento quando o botão espaço é pressionado, quando os inputs de dados ali é quando ele é pressionado, quando ele é solto e se ele está ativo ou não. Por exemplo, você quer que quando o cara clique com o mouse lá no CS, quando o cara clica com o mouse na pistola, ele atira. Só que com a metralhadora, você não quer que ele clique cada vez que ele atira, você quer que ele mantenha pressionado. Então são eventos diferentes. E tem também quando ele é solto, você quer que ele pule só quando ele solte o botão do espaço, por exemplo. E eu não vou falar de todos os eventos aqui, né? E outro evento muito importante é o alarme. O alarme é o seguinte, todo objeto do Game Maker tem como se fossem timers dentro dele. Você tem acesso a 9 para cada objeto.
E timer é o seguinte, o alarme é o seguinte, você coloca um valor para ele, e a cada frame ele vai tirar um desse valor. Quando ele chegar a 0, ele vai chamar o evento daquele alarme. Por exemplo, eu quero colocar o alarme 0, que é o primeiro alarme que ele tem, para 20. A cada quadra ele vai tirar um, e quando ele zerar, ele vai chamar o evento. E aí eu quero que no 0 ele possa atirar de novo. Vamos colocar aqui de novo o exemplo da metralhadora. Eu não quero que todo frame que ele tiver com o mouse pressionado ele gere um tiro, porque não é assim que funciona, vai gerar 60 tiros por segundo ali. Eu quero que ele gere um tiro por segundo. Então, se ele tiver com o mouse pressionado, se ele puder atirar, eu coloco o alarme 0 para 30, ou seja, daqui a um segundo ele vai zerar, e mando que ele não pode atirar. E quando o alarme zerar, eu falo, agora você pode atirar de novo. Ele vai atirar, vai transformar o alarme em 30, e esse alarme vai ficar rodando, quando ele zerar, ele pode atirar de novo. É assim que a gente faz o tiro ali, por exemplo. Você tem acesso a vários alarmes diferentes, você pode colocar o alarme de animação. Por exemplo, um cara pula e você sabe que ele tem um certo tempo para começar a descer. Então você troca o sprite dele para pulando, seta um alarme para 5, ele vai subir, daqui 5 frames ele vai trocar o sprite para descendo. Isso também é bem bacana de fazer com alarme. Agora eu vou criar o objeto do jogador aqui e do chão, primeiramente. O do chão na verdade é bem simples, né? Eu só vou ligar ele no sprite e vou dizer que ele é sólido. E o do jogador. Então, o que o jogador vai fazer? Que evento a gente vai adicionar nele? Primeiro vamos adicionar o step. Porque como é um jogo de plataforma, ele vai ter que ter gravidade. Então a gente vem aqui. A gravidade, a temática que eu pego sempre para fazer a gravidade é o seguinte. Todo step eu checo se eu não estou pisando no chão. Se eu não tiver, eu coloco gravidade nele. E a partir do momento que eu tenho, eu paro de aplicar a gravidade. Assim, é uma maneira que funciona muito bem. E eu sempre fiz isso e sempre funciona muito bem. Eu sempre faço o seguinte, eu checo se tem alguma coisa embaixo de mim. Se não tiver, eu aplico gravidade. Se tiver, eu não aplico. Assim, sempre funciona bem bacana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar isso daqui. Eu não vou usar só o próprio drag and drop do GameMaker. O nome disso aqui é checa se ele está vazio. Na posição Y+1, ou seja, embaixo de mim, embaixo do jogador aqui no caso, e só para sólidos. Se ele estiver livre no Y+1, ou seja, se ele estiver livre no pixel abaixo de mim, do jogador aqui, eu vou aplicar uma gravidade em qual direção? Aqui no caso a direção ele pede um ângulo. Sendo que o ângulo 0 é para cá. Então qual é o ângulo que a gente quer que ele aplique gravidade se ele não tiver nada embaixo? 270. E você pode dizer qual é a intensidade dessa gravidade. Vamos colocar 1. Se não, aqui aí a gente vai entrar. Se tiver vazio, ele faz isso. Se não, ele zera a gravidade. 0 e 0. Aqui, teoricamente, ele já tem que estar chegando a gravidade. O que eu faço quando ele colidir? Aqui, um outro evento que eu não coloquei que é muito importante é o evento de colisão. O evento de colisão do GameMaker ele vai te retornar o frame que eles entram em colisão, não se eles estão em colisão ou não. Por exemplo, o meu jogador está descendo, a hora que ele encostou no chão, ele chama esse evento. Mas não necessariamente ele vai chamar esse evento a cada frame que ele estiver colidindo. Só quando ele entra em colisão. Se você quer checar a cada momento que você está colidindo, você pode fazer lá no step. Aí lá no step, você checa se ele estiver colidindo, eu faço isso ou não. Aqui no caso só quando ele colide. O step ele então é como se fosse um laço, isso? Isso, o step é o laço. É um laço. É um laço que roda dentro do game loop do jogo, né? Exatamente. No GameMaker você não faz game loop, ele já está pronto, né? Isso, você não se preocupa com isso. Certo. Nem com a alocação de memória, nem com o gerenciamento de loop. A cada atualização de frame, ele vai chamar esse step dele aqui. Então, vamos lá, quando ele colidir com o chão, eu vou mandar ele entrar em colisão com ele, na direção que eu estiver indo. Certo? Aqui. Isso aqui é para ele parar em cima do chão. Porque, por exemplo, ele pode descer uma velocidade que num frame ele estava a 1 pixel acima do chão e no próximo frame ele está dentro do chão, por exemplo. Isso acontece muito, ele fica travado. Então, e eu não preciso fazer check toda vez, eu faço quando ele entra em colisão. Quando ele colidir com o chão, eu faço ele ir para a colisão certinha com o chão. Agora vamos testar.
Eu vou criar uma sala aqui, o slide daqui a pouco vai explicar o que são essas salas. Vou adicionar o objeto chão que a gente criou. E o objeto jogador aqui. Aqui embaixo ele tem um check do que ele está configurando, né? Olha lá, ele parou. Então ele veio. Opa! Eita! Aqui ele tem todo um tutorial do que cada coisa faz. Por exemplo, clicar com o mouse você adiciona. Você apertar o Alt e clicar, você adiciona várias instâncias desse objeto. Se você apertar com o espaço, você consegue alterar a view que você está tendo da tela. Tudo escrito ali do lado no editor de salas. Ficou certinho. Eu não sei o que está acontecendo. Volta lá pra mim no objeto, quero ver uma coisa. Qual deles? No objeto 1, que é o personagem. Sim. Tá. Ah, é. Seguir aquele padrãozinho de nome. OBJ underline play. Não tem como fazer, por exemplo, ele parar de puxar a gravidade ao colidir com o chão? Será que não é isso? Posso sim. Posso deixar a gravidade dele zerada quando ele colidir. Ou, por exemplo, assim, na ausência de ele pisar no chão, puxa a gravidade, ativa a gravidade. É o que ele está fazendo aqui. Se tiver vazio, ele adiciona a gravidade, senão ele não adiciona. E como é que ficaria isso no script? Ah, não vou mostrar script nessa palestra. Muito bom, né? Não, aqui é só o início básico mesmo. Agora eu vou criar o da mãozinha dele. Aqui na verdade eu acho que aquela mão que fica olhando para o mouse a gente não consegue fazer em drag and drop. A gente vai ter que usar o código dele. Tem algum problema com isso? Aquela questão do braço dele ficar sempre olhando para o mouse, que eu não vou conseguir fazer sem usar o script dele. Tá. Qual que é o comportamento do step da mãozinha, do braço dele? Ele sempre vai ir, aqui eu vou usar aqui, ó, jump to position, para o objeto underline player.x e para o objeto underline player.y. A todo quadro, ele vai pular para onde o jogador está, porque eu quero que esse braço fique conectado no jogador. E o outro comportamento que eu falei que eu ia fazer aqui é o seguinte. Aqui, ó, na parte de... Aqui na parte de código, você pode adicionar aqui e passar a escrever o seu script aqui. Ele é bem simplesinho, ele tem todo o manual do Game Maker Language. Aqui eu vou fazer a função para ele ficar olhando pro mouse. Aqui que eu fiz? Eu disse que a direção do braço é na direção do mouse X e mouse Y, e o ângulo da minha sprite é igual à direção que eu estou olhando. Por isso que eu fiz nessas duas linhas ali. É bem tranquilo. Isso, agora a gente adiciona esse objeto lá na sala também. E ele tem que ir para onde o jogador está indo. Aí a gente já tem um bracinho. E ele foi embora. E assim, na questão assim, eu tenho uma dúvida assim na questão de fazer colisão com o aparelho.
Como é que é? É só fazer a mesma coisa que você fez pro chão? Sim. Só? Eu vou adicionar a parede. Ou, por exemplo, a parede ganha, sei lá, a diferença da posição do personagem, por exemplo. Como assim? Não sei, faz tempo que eu tentei fazer isso uma vez. Por exemplo, assim, a parede tem uma posição, o personagem tem uma posição. Para o personagem não ficar dentro da parede, ele tem que ganhar uma posição de subtração, mais. Ah, sim, sim, foi o que eu fiz aqui na colisão com o próprio objeto zero, que é o vermelhinho. O que eu fiz foi o seguinte, ó. Esse Move to Contact, é aquilo que eu falei, ele está saindo de dentro do objeto caso ele esteja dentro do objeto. A direção aqui é a direção que eu estou indo mesmo, então se eu estiver andando para o lado da parede, ele vai me fazer isso que você disse, ele vai me jogar para a esquerda. Agora vamos adicionar aqui o jogador, a movimentação dele. Aqui agora eu vou usar o evento de entrada de teclado. Tá aqui, ó, teclado. Para a direita. O que eu vou fazer aqui? Eu vou checar se ele está vazio para a minha direita. No x mais 4, relativo no Newton. Para ele não pegar o 4 da tela, que é aqui em cima. Se ele estiver livre, eu vou mandar ele pular para a posição x mais 4, relativo no Newton. Mesma coisa para a esquerda. Teclado, esquerda. Eu checo se ele está livre para a minha esquerda, que no caso é o x menos 4, lá do plano cartesiano. E se ele estiver vazio, eu mando ele pular para essa posição, para o x menos 4. Negativo. Vou testar isso. Isso, ele vai ficar parado, não é só para testar se ele está no movimento. Olha só, a movimentação está certa. Se estiver livre, ele anda. Agora vamos colocar uma condição ali. Só para testar se está certa a movimentação do jogador. A condição que eu coloquei, se estiver livre ele anda para lá, se não estiver ele não anda. Está acontecendo, eu estou apertando ele para lá e ele não está andando. Vou testar isso para cá também. Ele não anda para lá. Então se estiver livre ele pula para aquela posição. Como são 4 pixels só, você está pulando 4 pixels para a direita ou para a esquerda, teoricamente ele dá essa impressão de movimento. E estaria a mãozinha olhando para o mouse. Vou fazer uma mãozinha ficar na mesma cor. Ah, tá. Se mexer no eixo, né? Vamos mudar de coxa. Aqui nesse botãozinho verde você só roda o jogo. E aqui no botãozinho vermelho você roda ele com o modo debug. Ele vai mostrar para você todas as variáveis que essa aplicação está tendo agora. Está ali, ó. O braço está atrás do jogador. Como que a gente pode resolver isso? Todo objeto tem uma variável chamada depth, que é a profundidade dele. É isso daqui, ó. Profundidade, lá nas propriedades do objeto. Aqui eu posso dizer se ele está para trás ou para frente. O nível 0 é onde é o padrão, né? Menos significa que ele está para frente e mais significa que ele está para trás. O background normalmente ele fica lá no menos, o máximo, né? Menos, lá no 999, lá no final. O meu objeto já tem profundidade 0, o objeto do jogador. A mão eu vou ficar na profundidade menos 2. Então ela sempre vai ter que estar aqui na frente. Alterar a posição de desenho é na profundidade, olha só. Agora a mãozinha está na frente do jogador. Vamos criar o objeto tiro agora. E qual é o comportamento do objeto tiro? Quando ele é criado, ele vai começar a andar na direção, esse daqui, ó. Ele vai andar na direção do mouse X, do mouse Y, numa determinada velocidade. Por exemplo, 10. Isso daqui, você coloca o mouse em cima e ele te mostra uma descrição do que é. É bem tranquilo usar esses comportamentos aqui dentro do evento. E por enquanto o meu tiro vai fazer só isso. Quando ele colidir com o chão,
eu quero que ele destrua. Então eu vou vir aqui e mandar ele destruir. Estudo também essa questão de comportamentos aqui, você pega com o uso. Uma coisa que eu sempre tive dúvida, as que são assim de self, objeto e outros, como é que é isso aí? Como é que funciona? O outro, normalmente, você usa mais na colisão. No evento de colisão, o GameMaker te devolve o objeto, né, que você está programando ele, e ele também te manda com quem você colidiu, no caso o outro. Então, se eu quero, no objeto, no caso do tiro aqui, quando ele colide com o bloco vermelho, eu mandei ele destruir e marquei a caixinha self. Se eu marcar a caixinha order aqui, ele vai destruir com quem ele colidiu, que no caso é a caixinha vermelha, mas eu quero que ele se destrua. Agora, e para criar esse objeto aqui, eu vou lá no tirinho, vou vir aqui em mouse, cadê o mouse? É bem parecido com o teclado ali. Esse left button aqui, o primeiro, ele é só quando você clica no objeto. Para você clicar em qualquer parte da tela, você tem que vir aqui no Global Mouse. Eu vou ver quando o global esquerdo é pressionado. Quando eu pressionar o mouse aqui, eu vou mandar ele criar um objeto tiro no meu X ou no meu Y, 0 e 0 relativo. O que acontece agora? Quando eu clicar com o meu mouse em qualquer parte da tela, ele vai criar um tiro naquela direção. Quando eu clico, ele cria a bolinha amarela, e o comportamento da bolinha amarela é, assim que eu for criada, eu vou andar na direção do mouse. E quando ele colide com o bloquinho vermelho, ele desaparece. Então, olha só, é bem simplesinho de fazer um comportamento desse. Tá, a gente já falou do evento do step, criação, da destruição, e vamos falar do alarme. Agora eu não quero mais que eu só crie um tiro quando eu tiver com o mouse, quando eu clicar com o mouse. Sempre eu quero manter pressionado. Então eu vou vir na criação dessa mão aqui e vou criar uma variável, por exemplo, de pode atirar. Pode atirar. Vou transformar ela em verdadeira. O que acontece? Quando eu clicar, eu vou alterar aqui, ó, mudar evento para Global Mouse. Aqui, ó, se ele estiver pressionado. Esse aqui ele vai te retornar verdadeiro ou falso se ele estiver pressionado ou não. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um if. Aqui, ó, if. Se a variável pode atirar for verdadeira, for igual a verdadeira, o que eu vou fazer? Eu vou começar um bloquinho aqui. Eu vou criar o tiro e vou transformar o meu alarme. Fica aqui. Transformar o meu alarme 0 em 20 frames. Beleza? E vou transformar a variável que eu posso atirar em falso. Pode atirar falso. O que acontece? Toda vez, a cada frame que o meu mouse estiver pressionado, ele vai fazer esse check. Se eu posso atirar, ele vai atirar, transforma o alarme e transforma em falso. E daí lá no evento de alarme, no meu alarme 0, por exemplo, a única coisa que eu vou fazer é dizer que ele pode atirar novamente. O que deveria acontecer agora? Se eu manter o meu mouse pressionado, de tempos em tempos ele vai criar esse objeto. Olha só, meu mouse está pressionado aqui. E aí o tempo que você quer entre um e outro depende de qual valor que você vai colocar no alarme. Quanto menor o valor de alarme, mais rápido ele vai zerar. E ele vai zerar esse objeto mais rapidamente. Bom, a parte da tela eu já cheguei a mostrar. A parte da tela é onde você coloca esse objeto. Você vai lá, você cria todos os comportamentos para os objetos e coloca na tela. A tela é aquela tela de edição que eu coloquei ali, que eu desenhei o vermelhinho embaixo e coloquei o objeto. Eu estou dando acelerado agora, porque já está na hora do Arthur já. A parte de sons do GameMaker, eu infelizmente não tenho nenhum som aqui, né? Mas ele comporta muitos tipos de sons. Eu já testei com MP3, com Wave. Mas eu estava vendo o manual dele que ele funciona bem com OGG e MIDI. É o comportamento que ele funciona melhor, né? Que são os OGG, por exemplo, open source. Ele tem duas camadas de som, ele tem a camada de background music e sound effect. Background music, ele só roda um por vez. Se você coloca para outra background para rodar, ele vai parar primeiro.
E aí esse você pode colocar o som mais pesado, é a música da fase mesmo do jogo. E os efeitos, normalmente os efeitos você usa para somzinho menorzinho, né? Por exemplo, som de pulo, som de tiro, o som de morte. Lá, quando você programa em SDL, você sabe lá que o jeito que ele aloca a memória para os seus dois tipos são diferentes. Então o Game Maker também funciona assim. Ele tem faixa de som para background e faixa de som para efeito. Alguém tem mais alguma dúvida? Como é que faz, por exemplo, fazer um personagem pular? Assim, ele ganha uma força, ele é subtraído, não é isso? Isso. A gravidade é uma força que está sendo aplicada para baixo. Eu não consegui fazer ele porque a colisão deu errado e a gente não tem tempo para arrumar isso. Mas ele tem, o objeto tem duas variáveis chamadas H-Speed e V-Speed, que são a velocidade vertical e horizontal. Um truque que eu uso para fazer ele pular sempre é, como eu sei que a gravidade vai acionar uma força na vertical para baixo, assim que o cara aperta o espaço, por exemplo, eu transformo a velocidade vertical dele em menos 10. Aí naquele frame ele vai dar um pulão e a própria gravidade vai ser responsável por fazer ele descer de novo, do jeito certinho. Que é como a maioria dos jogos funciona, né? O Ghosts and Goblins, por exemplo, quando você aperta o botão de pulo, ele cria uma parábola para você. Independente do que você está fazendo, ele sempre vai fazer aquele caminho. Você também pode fazer isso aqui, você pode fazer ele fazer a parábola. Só que isso deixa a jogabilidade muito travada, que é o principal porquê do Ghosts and Goblins ser difícil é isso, e as pessoas não identificam isso. Porque o Sonic, o Mario, todo jogo de plataforma, você consegue pular e identificar onde você vai cair, você pode definir a altura que você pula. O Ghosts and Goblins não, o pulo dele é uma parábola, você sempre pula e vai. Então normalmente o pessoal está na borda e pula e cai e acha que o jogo é difícil por causa disso. Claro, o jogo tem inimigo muito complicado e tal, mas a questão do pulo dele é muito complicada por causa disso. Ele tem um caminho pré-determinado, você não pode controlar isso. Você não pode mudar a direção no meio do ar, por exemplo. Que é como a maioria funciona. Mais alguma dúvida? Sim, o Game Maker ele é muito bom, eu não consegui mostrar ele muito bem aqui, né? É a primeira vez que eu venho participar desse evento, então eu acabei planejando coisa demais. Então, mas vai melhorar e eu vou estar no evento, André Ferreira dos Santos, pode estar no Facebook lá, manda mensagem que o meu grupo tem uns 9 macacos lá que vai estar programando, então eu posso dar uma saidinha para ajudar. E qualquer dúvida pode chamar lá que eu vou participar bastante do evento aqui. Só não vou estar no staff porque eu ainda quero participar mesmo. Pode perguntar, minha moça vai entrar. Não entendi. A versão free do exporta para todos os formatos? Não, a versão free só exporta para Windows. E se você estiver usando na Steam, ele tem exporte para Steam padrão. E para o Game Maker Player, que é aquele programa que eu falei. Aí a versão profissional que você compra já dá a exportação para Mac. E daí você pode comprar esses pacotes de exportação que eu falei ali. Mas por padrão é só para Windows mesmo. A versão Linux, né? Linux eu não tenho certeza, porque eu nunca testei. Mas eu acho que eu não posso afirmar. Mas Windows é certeza. Você pode exportar para Windows de duas maneiras. Ele cria um instalador, aí você dá dois cliques e vai instalar os dados lá no seu arquivo de programas. Ou você pode criar um .exe mesmo, um single time running. Então pode falar. Né? Eu perdi o comecinho da palestra, não faz para obter mesmo. Ah, sim, eu vou voltar ali. Você pode pegar tanto pelo site da YoYo Games, que é a produtora dessa engine, como você pode também pegar ele pela Steam. Aí, se você pegar pelo site, se você comprar pelo site, você consegue ativar na Steam, e o contrário não. E é pago? Ele tem a versão free, você pode, ele com todos os recursos, ele só exporta para Windows dele, essa é a limitação dele. E daí a versão paga, você pode comprar os módulos para qual plataforma você quer exportar. Né? Essa é a grande diferença. Ou seja, que a gente geralmente dá, né? Principalmente nesse caso, que você pode usar tudo dele enquanto está fazendo, enquanto está usando a free. Usar quando você precisar e aí depois descobrir, não, agora eu quero fazer a versão pro Mac. Aí você vai lá e paga. Que não é, o valor era, quanto foi? R$260. Se você achar que você vai publicar um jogo e não vai ter pelo menos R$260, você está no lugar errado, né? Você é obrigado a fazer R$260 se você vai publicar alguma coisa. R$260. Tá aqui, ó. O da esquerda ali é o valor na Steam brasileira, e o valor da direita é o valor no site deles lá. Só que no site deles tem que ter cartão internacional, né, para comprar.
Na Steam você pode comprar de qualquer jeito, por boleto. Eu tenho a versão profissional, eu comprei pelo site e vale muito a pena. Assim, ele é muito simples de exportar para Mac. Eu fiz o teste de importação para PC e para Mac, né? Funcionou igual nos dois. E é aquilo que o professor falou, você pega, exporta só para PC, se o jogo deu dinheiro, aí você compra a exportação e lança para outro. Por exemplo, tem um estúdio chamado The Pad, ele lançou um Savant Ascent. No começo tinha só para PC e Mac. Ele foi feito em Game Maker, inclusive. E aí, hoje em dia, ele tem para iOS, para Android, tem para Linux. Eu tenho ele no meu Android, ele funciona exatamente igual para o PC. Ele roda muito bem, não trava. O compilador que eles usam para exportar para mobile é muito bom. Mais alguma dúvida? A linguagem de programação dele é própria do Game Maker? É, Game Maker Language, mas é muito parecido com ActionScript. Tudo que você faz no ActionScript, você faz ali, e aí... Porque na verdade, não é bem uma linguagem que ele tem, é mais um framework por cima mesmo. Ele tem as funções do próprio Game Maker, né, que é alterar sprite, dele é criar objeto, deletar objeto, mas isso é do próprio dele mesmo. Mas o conceito de como você usa variável, como você usa função, como você cria os tipos de dados dele, é tudo igual ao do ActionScript. É bem parecido. Mais alguma? Com relação assim, à performance, tem algumas dicas que você nos recomenda, assim, ou alguma coisa que a gente deva evitar de fazer no Game Maker que possa causar lentidão? Olha, eu usei ele muito tempo sem saber programar. E eu não tenho orgulho nenhum das coisas que eu fiz nele ali. Eu fiz muita coisa muito errada. Por exemplo, para fazer animação de giro, eu criava um sprite com 360 imagens dentro, ao invés de fazer ele girar, entendeu? Então eu fiz bastante coisa que... E ele nunca me chegou a travar assim, não. Claro que eu nunca fiz também um jogo inteiro dele, né? Mas que na Game Jam ninguém vai fazer também. Na Game Jam, normalmente, os projetos são mais simples, né? Ele suporta, por exemplo, se eu fizer um jogo de plataforma com uma plataforma inclinada a 45 graus, aquelas coisas? Tem um vídeo no YouTube de 2 minutos ensinando a fazer isso. É que assim, o foco dessa palestra era mostrar como a ferramenta é, o que você pode fazer com ela. E aí, a partir disso, aqui, desse momento, vocês teoricamente deveriam estar prontos para ver o tutorial dele. O cara já começa usando e já vai clicando e tal, você consegue acompanhar, né? Por exemplo, criou um sprite, você já sabe o que